Bom dia a todos e aqueles que estão nos assistindo em casa. Realmente é um privilégio que nós temos de estudar a palavra de Deus. Essa carta de Colossenses eu nunca tinha estudado, como estou estudando hoje. Para mim é um tapa na cara que Paulo está escrevendo ali para os Colossenses, né? E engraçado que nós... Engraçado não. É uma vergonha para nós que Paulo deixou tudo registrado e nós lemos essa carta e daqui a pouco nós saímos daqui para fora e nós vamos fazer piores. Ele fala ali para a igreja de Colossenses, aqueles irmãos, né? Mudança, atitudes, uma nova vida em Cristo. O que é uma nova vida em Cristo? Uma transformação. O velho homem morre e nasce uma nova pessoa. E hoje, o que está acontecendo com cada um de nós, começando por mim? O que está acontecendo? Nós temos o privilégio de ter um manancial de água viva, que é a palavra do Senhor. Então é indesculpável para cada um de nós quando nós fazemos essas coisas. Ontem estivemos almoçando fora, num local lá perto de casa, e nós se alimentamos bem, né? Carne, batata, aipim, cebola, muito bom, bem. E o que nós estamos se alimentando diariamente? O que nós se alimentamos diariamente? O nosso irmão Ismael teve uma ideia fantástica, foi Ismael mesmo, de todo pregador, quando vem de fora trazer uma mensagem aqui, se ele quer participar de contar a vida dele, antes da conversão, e ver que a vida desses irmãos que estão contando a vida dele antes da conversão é igual a nossa, mas também tem o depois da conversão. Começando a carta de Colossenses, capítulo 3, olha só o primeiro e segundo versículo. Só esses dois versículos aqui já basta. Fala assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não de que são as terrenas. Qual o valor que nós damos à palavra de Deus diariamente? Qual o valor que nós damos à oração? Qual o valor? A palavra de Deus fala, Pedro fala, semei santo, porque eu sou santo. Mas esse santo é só um pouquinho. É só quando eu estou, muitos irmãos falam isso, é só quando eu estou aqui dentro, reunido com os irmãos? Será que é isso? É só esse pequeno grupo aqui? Aqui nós somos todos santos? Somos santos porque fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro Imaculado. Mas essa santidade tem que ser o quê? Uma coisa diária, contínua. Podemos pecar? Podemos. Mas o pecado tem que ser um acidente. Tem que ser uma coisa que nós tenhamos nojo do pecado, dessas atitudes. Quando Paulo fala, deixou esses conselhos para que a igreja ali, e essa igreja somos nós. Vamos se colocar como Paulo tivesse e está escrevendo para Buarque de Nazaré 325, centro de Itaperuna. Que nos remete isso? Pode falar. Corretamente.
E agora eu devo viver para Cristo. Agora, as coisas que também não tem como nós não pensar. Porque nós vivemos, dependemos dela também para nos servir, nós trabalhamos. Então, como nós não pensar? Nós temos que colocar em primeiro lugar as coisas de si. Exatamente. Porque nessa aí que é a terra, não tem como nós não pensar. Exatamente, senhor Nelson. Não é errado, como o Levi falou agora, juntar, guardar dinheiro e nada disso. Mas como, para que você guarda? Qual o propósito dele? Quando fala a partir do versículo 7, aqui, nas quais também em outro tempo andaste quando viveste nela, quando nós vivemos no passado. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpas da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vos despiste do velho homem, como seus feitos. Isso escrevendo há quase 2.000 anos atrás. 2.000 anos atrás. E qual a nossa mudança? Vamos lá, então. Todos nós aqui sabemos o dia que nós convertemos, muitas vezes, né? Outros não sabem, mas o dia da nossa conversão. O que acontece quando nós convertemos? Nova criatura. Mas tem uma coisa mais importante ainda. O primeiro amor. Aquela... Mas por que se esfria? Perdemos o amor porque se contaminamos, damos mais valor a esse mundo do que as coisas espiritual. Não, como o senhor Nelson falou ali, vamos viver nesse mundo? Vamos. Mas podemos, enquanto vivemos nesse mundo, ser luz nesse mundo de trevas. Aonde eu sou luz? Aonde nós trabalhamos, aonde nós moramos, aonde nós se reunimos, aonde nós vivemos, em toda parte onde há um servo do Senhor, há um luzeiro. Há um luzeiro. Seja a luz do mundo. Paulo foi luz do mundo naquela época? Foi. Paulo foi, ué. Pedro foi luz naquele mundo, luz naquela época? Foi. Mas teve os seus deslizes? Teve. Mas ele manteve uma linha, sentido, buscando as coisas de quê? De cima. E não desse mundo. E não desse mundo. Hoje, se nós vamos falar, juntar os irmãos, muitos são analfabetos no evangelho. Não sabe o que nos espera, não sabe o privilégio que nós temos como sacerdote santo enquanto estamos nesse mundo. Não há desculpa. O pecado tem que ser uma coisa terrível em nossas vidas e temos que ter remorso, culpa. Mas parece que hoje o pecado é uma coisa normal para nós. Vamos lá, eu não quero fugir da lição. A minha esposa falou para não fugir da lição, eu não vou fugir da lição. Tentar não fugir. Versículo 8, 7. Uma série de vícios comuns dos homens carnal já foram relacionados no verso 5, do capítulo 5, de 8 a 9. Viver tal prática era até natural antes de conhecermos a Cristo.
mas agora deixá-las é necessário. Pô, vamos dar uma parada aqui. Estamos no mundo, vamos pecar? Podemos pecar. Mas até para um crédulo, está errado. E para nós, está mais errado ainda. Quer ver uma coisa que eu particularmente não concordo com essa atitude, como falar de cristão? Eu não concordo com isso. Pode ser lícita, mas eu não concordo. Celular. Pode emprestar o celular, Vantuí? Todos aqui têm celular? Todos têm celular, né? Aí o Ivan mandou uma mensagem para mim. Eu não concordo com isso. Eu acho uma coisa assim. Aí o que a pessoa faz? Agora tem agora já desde sempre teve negócio azulzinho quando você lê. E fica pauzinho normal quando você não lê. Aí você fica esperando a resposta do irmão. O que acontece? O irmão já leu e não responde. Vamos lá, então. Isso é só uma coisa na prática. Isso está certo? Se o Hélio manda uma pergunta para mim, Jorge, vou fazer isso, o que você acha? Aí eu deixo lá no pauzinho, não veja a mensagem, mas não respondo para ele. Os irmãos entenderam? Mais ou menos? Isso é certo como cristão? Não é, cara. Aí achamos que essas atitudes não têm valor nenhum, não, cara. Isso não tem nada a ver. Tem a ver, sim. Que quando você manda uma resposta, manda uma pergunta, você quer receber o quê? A resposta. Então, não responde, eu não vou responder isso, fala alguma coisa, mas você deixa a pessoa que está no outro lado da linha ansiosa para saber, fica a vez, Você sabe por que eu descobri isso? Porque eu fui tentar comprar uma casa lá no Rio, eu e minha esposa, e mandei uma resposta para uma pessoa. E ela se falava que era crente. Se falava. Porque pelas suas atitudes você vai conhecer se a pessoa é cristão ou não. Ou é um cristão o quê? Carnal. Aí eu estou lá esperando a resposta da pessoa, Aí eu pedi a outra irmã para ver uns documentos. E ela abriu o zap, meu zap, e viu lá. Não, Jorge, a pessoa já leu a tua pergunta, mas não quer responder. Eu já estava uma semana esperando a resposta dessa pessoa. E não quer responder. Ela só fala assim, não quero, não vou vender, não vou fazer mais. Mas não responde. Isso é uma das primeiras coisas que vemos numa mudança de um cristão. Não existe pecadinho e nem pecadão. Tudo é a mesma coisa, tudo no mesmo nível. Vamos lá, então. A atitude de Paulo, quando ele se converteu. Qual foi a primeira atitude de Paulo quando ele se converteu? Que tem que ser a nossa atitude, como o primeiro amor, o desejo de estar se reunido. Ismael, você pode abrir lá, fazendo um favor, Atos capítulo 9. A partir do versículo 18. Não, acho que eu... Peraí, só um minutinho. Só um minutinho. Eu estava aqui na hora, na mão. Desculpa. 9:19. Paulo tinha se convertido, acabou de se convertido, Ananias entrou lá, e ele estava cego, e voltou a enxergar. Olha só, como é que nós aprendemos. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo, na sinagoga, pregava Jesus a este que era filho de Deus. Só um minutinho. A este que era filho de Deus. Mas espera aí. Há um tempinho atrás, vamos botar lá uns meses, uns dias, ele estava perseguindo quem?
A igreja do Senhor, os cristãos. E agora está fazendo o quê? Na sinagoga dos judeus lá, pregando que Cristo era o Salvador. Isso é o quê? Uma mudança de vida, uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Isso é de cada um de nós. Se nós não se alimentarmos com a palavra de Deus, se nós não se alimentarmos com as orações, se nós não se alimentarmos com uma vida santificada nesse mundo, nós vamos ficar um crente carnal. Mesma coisa, carnal. Vamos lá, bota lá, por favor, irmão, de novo. 21, agora. E todos os que ouviam estavam atônicos e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? E para isso veio aqui, para os levar preso aos principais do sacerdote? Obrigado, Ismael. O pessoal ficou atônico. Porque Paulo, de uma velha vida, se tornou o quê? Uma nova vida. Essa vida tem que habitar em quem? Em nós. Como o Sr. Nelson falou, mas nós temos que viver aqui nesse mundo. Temos que viver esse mundo aqui. Temos que sim. Mas isso não dá desculpa para nós vivermos uma vida de qualquer jeito. De qualquer atitude. Irmão, você pode mostrar aquela foto aí? Fazendo um favor? Olha só, isso aqui é uma figura. A cruz representa quem? Cristo. E o eu? Quem? Cada um de nós. Muito bem. Quando Cristo está no centro e o nosso eu fora, Cristo vai reinar nas nossas vidas. Mas quando o eu está no centro e Cristo está fora, quem vai reinar nas nossas vidas é o nosso eu, as nossas atitudes. E a nossa atitude vai contribuir cada vez mais quem nós somos nesse mundo. Existem dois tipos de crente. Isso eu aprendi lá quando me converti. O crente espiritual e o crente carnal. Por que o crente carnal? Porque ele não se alimenta, ele acha que o final de semana aqui, todo final de semana, aos domingos, às quarta-feiras de oração, às quinta-feiras de estudo, e não ter uma vida santificada durante a semana, isso aqui vai alimentar ele. Não vai alimentar. Pode ajudar um pouco. Mas a nossa vida é uma vida santificada todo dia. Isso que Paulo está mostrando para os Colossenses. Não existe agora mais diferença entre branco, preto, amarelo, azul, vermelho. Não existe nada. Uma pessoa se converteu lá no Japão. Ele é nosso irmão em Cristo. Se converteu na Coreia. É nosso irmão em Cristo em todos. Mas esses irmãos lá, como aqui, somos um em Cristo. Buscando as coisas de quê? De cima. E não as coisas desse mundo. E não as coisas desse mundo. Irmão, pode falar, hein? E quanto mais nós se envolvemos com as coisas do Senhor, isso vai dar o quê? Crescimento, amadurecimento, fortificar. Para nos fortificar. Eu venho todo dia, olho, mas tem esse problema, tem isso aqui. Mas o Senhor falou, enquanto estivermos nesse mundo, teremos o quê? Aflições. Aflições. Mas nós somos mais que vencedores na pessoa do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Bíblia fala, quer morramos, quer vivamos, somos de quem? Do Senhor. Por isso que fala, pensar nas coisas de cima. Se nós pensarmos nessas coisas diariamente no mundo, nós vamos ser derrotados. Nós vamos ser derrotados. Nós temos que lembrar das promessas contidas na palavra de Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13 e 18. O que fala nesse... Não bota não, Ismael. O que fala nesses versículos?
1 Tessalonicenses, capítulo 4, do 13 a 18. A 13 a 17. Vou dar só uma cola. Quando tem um funeral, muitas vezes essa mensagem são pregadas aqui, desses versículos. Aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Vem falando. E nós que vimos seremos arrebatados para contar com o Senhor aonde? Na eternidade, no céu. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. E como é que nós temos esse crescimento, como Paulo está falando aqui, despojar do velho homem e se transformar no novo homem? Eu vou só falar um pouquinho rapidinho da minha vida. Quando eu me converti, por isso que onde nós se reunimos, a primeiro encontro. Quando eu me converti, foi uma sexta-feira, era um feriado, era uma conferência que estava tendo. Aí tá. Aí me converti, você mais o quê? Aí no outro dia eu tive na reunião, como todos nós aqui, tive na reunião no sábado e domingo. Primeiro fato, quem vem falar com você? Vieram 2, 3 irmãos, João Geisen, Milton e Paulinho, falar comigo e me dar conselho. Ó, Jorge, você tomou uma decisão, mas ele não obrigou ninguém, não me obrigou. Você tem que vir nas reuniões. Você tem que ter o teu tempo de oração. Você tem que ter o teu tempo de estudar a palavra de Deus. Evite faltar a reuniões. Pode acontecer de você estar trabalhando. Enquanto estiver nesse mundo, temos que trabalhar. Temos que estudar. O Isaac dá aula quase todo dia. De manhã, de tarde, de noite. Se eu não estou enganado, é isso mesmo. É complicado. Às vezes a pessoa está trabalhando. Às vezes a pessoa está doente. Tem vários motivos. Mas a pessoa boa, desculpa falar, é indesculpável não estar reunido. É indesculpável. Mas, assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas a gente perde. Nós perdemos. Porque a nossa carne, ela quer isso aqui, ó. Quando nós chegamos em casa, vamos lá para o nosso colchão, ou para a nossa sala lá, ligar para ver o Flamengo, o Vasco, o Fluminense, o Botafogo. Ou vou ver, como no passado recente, já tem uns 20 anos, 30, será? No tempo do Ayrton Senna, quando ele estava vivo, que era uma doença, mas o pessoal gostava de ver a corrida, e isso alimenta, ver aquela propaganda, Ayrton Senna do Brasil, aquela vinheta. Eu fico pensando, nessa época eu não era crente não, mas quanto de nós, no passado, faltava reuniões para ver a corrida do Ayrton Senna? É errado? Não. Mas convém para nós, como cristão, perder nosso tempo para ver a corrida? Não é errado. Mas o que vai alimentar? Se você ligar a televisão no final, quando já tiver voltar para casa, quando você tiver reunião, você vai saber quem ganhou a corrida ou não. É igual dos jogos, Flamengo, Vasco, Botafogo. Quando você ligar no final, você liga no final, você vai saber o resultado. Quem perde somos nós como cristãos. E Paulo está falando isso. Quem perde somos nós. Se tem hoje brigas, contenda, como Paulo fala, divisões, um irmão não falando com o outro, e isso é porque nós somos o quê? Cristãos carnais. Porque estamos se alimentando das coisas desse mundo e não do Senhor. Lá no céu, imagina no céu, acho que nós pensamos essas coisas, que lá cada um vai ter uma casa separada. Eu vou morar com o Gilson, você mora bem longe de mim, não fica perto de mim não, hein? Não é assim não. Nós vamos estar todos lá, no céu. Vamos estar todos lá. E Paulo exorta a isso. O que no passado existia antes da sua conversão, agora é uma nova vida, nova atitude, pensamentos. E só voltando esses irmãos lá do passado, eles fizeram igual o Vanto e faz quando a pessoa quer se batizar.
Mas lá tinha um livrinho, né? E esse livrinho era passo a passo da conversão. Da conversão, do nosso crescimento espiritual. E quando eu aprendi, eu agradeço muito de ter... Eu não estou levantando bandeira para o nosso princípio de casa de oração, nada disso. Eu estou falando que é um dos meios mais próximos da palavra de Deus. Quando eu aprendi, nós aprendemos o que significa a ceia do Senhor, o privilégio que nós temos de se reunir todo o primeiro dia de semana aqui e partir o pão e dar graça para o cálice, para a oração. Eu fiquei pensando naquilo. O que significa isso? E outra vez, os irmãos mais maduros veio explicando isso. Isso aqui é um dos momentos mais importantes da igreja. Porque é uma ordenança de Cristo. De Cristo. E eu falei, puxa vida, esse é um dos momentos mais perto que podemos chegar de Cristo. Lembrar da morte, da ressurreição. Lembrar que ele pode voltar nesse exato momento. É a nossa esperança. Se a gente não se alimentar com essa esperança, esse pode ser o último dia que nós estamos nesse mundo. Esse pode ser o último dia desse mundo. As últimos minutos. E podemos partir. Podemos partir nesse momento. E como vamos chegar na presença do Senhor? O que vamos dar a Ele? Quando a minha vida, Jorge, você foi um servo inútil. Foi um servo inútil. E Paulo está dando esses conselhos. Cresça. Mas vai ter gente que vai se destacar, irmãos, não porque eles querem, porque eles amam o quê? O Senhor. E vai ter gente que vai estar aqui, sentadinha aqui no chão, com leitinho, aquele leitinho bem alimentando, mas não cresce. Não desenvolve. Não tem amadurecimento. Qualquer coisinha, fica com criança batendo o pé. Reclamando de tudo. Não tem disposição. Eu gosto muito de acampamento. Se aqui tivesse mais acampamento aqui perto, mais conferências, como nós aprendemos com os irmãos mais experientes. As experiências dele falando, como Paulo falando para aquela igreja, as experiências. Mas essa experiência, nós também temos que ter as nossas experiências para as pessoas contar. Todo mundo aqui sabe, falamos que ia para Miguel Pereira. E lá tivemos um irmão lá que falou no aniversário da dona Guiomar. Ela teve aqui algum tempo atrás, ela fez 90 anos. O irmão falou de um irmão que todo mundo aqui, acho que todo mundo conhece. Gerson Antunes. E esse irmão, ele era um incrédulo, e o que falou dele, mas ele se converteu depois e falou, o que você acha que ele fala do Gerson Antunes? Primeiramente, como ele se converteu? Ele gostava, acho que muito, gostava de coral, escutou as músicas e tá. E esse irmão, ele não só ficou escutando coral. Ele fazia o quê? Ele ia para essas regiões aqui pregando, anunciando. E esse irmão que se converteu depois, ele falou assim, esse senhor Gerson Antunes era um exemplo de vida, de atitude. Nós também temos que ter essa referência, pessoas que são exemplo de vidas, que nós possamos se espelhar nessas pessoas, os mais novos. Imagine, Moisés, vamos lá,
pular um pouco aqui, para Moisés. Moisés era um espelho para aquele povo de Israel, não era? Moisés falava com Deus, com o Senhor, face a face, como a palavra de Deus, como se fala um amigo. Oba, beleza. Quantos aproveitaram as oportunidades de estar ali perto de Moisés? Josué. E aonde estava Josué? E aonde Josué estava todo dia? Na tenda! Vamos lá. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao real. Mas o moço Josué, aí vamos dar. Aí você pode botar seu nome. Mas a moça, Marli, Márcia, Joaquina, mas o moço Ismael, qualquer um, pode botar ali, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava no meio da tenda. Nunca se apartava no meio da tenda. Vamos lá, voltando ao Sr. Nelson. Nós temos que trabalhar enquanto estamos nesse mundo. Não é isso? Daniel no Egito, na Babilônia. Ele foi como escravo. E foi levantado como um governador lá da Babilônia. Ele tinha o quê? As suas obrigações como servo daquele rei. Não é isso, irmão? É isso, não é? Não é isso? Certo. E como é que ele fazia o serviço dele? Bem feito. Mas Daniel não tinha tempo de orar? Não tinha tempo de estudar a palavra? Tinha. E Daniel separava o quê? O melhor tempo para o Senhor. E qual é o melhor nosso tempo para o Senhor? É quando nós chegamos do trabalho. Isso aí não tem assim horário, não. Mas qual o melhor tempo que você tem dado para o Senhor? José foi vendido como escravo para o Egito. A primeira coisa que Potifar viu na vida dele foi o quê? Viu o Senhor na vida de José. Mas ele viu José porque o Potifar viu o Senhor na vida de José por quê? Porque o Senhor estava com ele. E onde José ia, as pessoas viam quem? O Senhor na vida dele. E quando ele foi lá, quando o Senhor capacitou ele para revelar o sonho, o rei lá, ele também viu o Senhor na vida dele. Então isso é indesculpável, não é falar assim, não, tenho isso, aquilo. Não, as pessoas não veem Cristo na minha vida porque a minha carne está sobressaindo. As pessoas não veem mais o Cristo nas nossas vidas porque a nossa vida não está condizente com a palavra do Senhor. Mais que isso que Colossenses está falando aqui, que Paulo está falando para os Colossenses, é admissível. Ele está mostrando, se você tiver uma nova vida, vamos dar fruto. Mas se não tiver uma nova vida, aqueles frutos que está dando agora, o pé de manga, essa época de manga, vai cair no chão e vai ficar podre. Vai ficar podre, vai ficar cheirando mal. O Senhor não nos chamou aqui para ficar numa área de stand-by, de conforto, não. Nos chamou aqui para pregar, para ser uma vida santa nesse mundo com pecado. Não existe a bandeira A nem B. Existe todos em Cristo. Todos buscando as coisas de cima. Se só pensar nessas coisas desse mundo aqui, vamos quebrar a cara. Vamos quebrar a cara. Num passado tão recente, quando os novos convertidos, isso, eu estou falando que eu vi e que eu sinto. Num passado bem recente, quando uma pessoa se reunia, ela dificilmente deixava de vir nas reuniões. Hoje,
Se nós repararmos, de um tempo para cá, as pessoas se batizam. Hoje eu estou falando, não só aqui, mas em muitos lugares, se batizam. Parece que não aprendeu nada. O batizar é responsabilidade, é um compromisso. Um compromisso que nós temos com o Senhor. O Senhor deu uma ordem, fazer o quê? Participar da ceia, do estudo da palavra, de várias coisas. Ah, não, eu só vou na reunião que me chama atenção. O comentarista aqui, o irmão que comentou, falou de música, falou disso, falou daquilo. Mas isso não pode tomar o primeiro lugar do Senhor. Nada que nós façamos nesse mundo pode tomar o primeiro lugar do Senhor, que é a adoração ao Senhor, a obediência ao Senhor. Quem quer falar mais uma coisa? O outro hoje está muito calado, hein? Pensar, as ações já começam a pensar. O nosso melhor tempo de Deus é quando o nosso pensamento está envolvido. O pensamento, ele é o início das ações, tanto negativa como positivamente. Então, se a gente conseguir educar o nosso pensamento para que pense nas coisas do alto, as nossas ações, ela vai também transmitir resquício daquilo que é o mal. Vai haver um conflito com as nossas vontades carnais. Exatamente. Essa semana passou uma reportagem lá do Rio de várias pessoas mortas, né? Várias pessoas, jovens, várias pessoas mortas lá. E aquilo ali, muito, eu falo por mim, você vendo assim na hora, fala assim, pô, o cara mereceu morrer mesmo, miserável, traficante, bandido. Eu pensei nisso lá, falei assim, pô, tem gente ali que já matou 1, 2, 3 pessoas, 4 pessoas. Várias pessoas. E tá pensando. E toda hora que você abriu o celular ou ligava a televisão, tava dando essa reportagem. Só foi isso. Aí eu fiquei pensando assim, comigo mesmo. Será que esse pensamento é certo meu, que eu tô pensando isso? Não. O que Cristo... Exatamente. O que Deus, o Senhor fala? Que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Porque só quem ganha aí com isso, sabe quem é quem ganha com isso? É só Satanás. É só Satanás. Todos nós aqui, eu acho que já passou por alguma morte de um conhecido ou um parente. Você já viu como quando a pessoa está no centro da situação, quando morre um filho, um pai, uma mãe, um tio, um amigo muito próximo, o que acontece conosco? Geralmente é tristeza e choro. Eu fiquei pensando, pô, Jorge, ali tem um pai, muitos pais hoje apoiam essa negócio, mas ali tem pai também que não apoia esse negócio. E como é que tá a vida deles? A mãe, a avó. Ah, não, mas estava junto. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando nós como atitude de cristão. E mesmo se nós não fôssemos cristãos, isso está errado. Muito errado. Nós temos mais pena de um animal do que de um ser humano. A coisa como está se invertendo. Ao contrário. Nós diariamente temos que fazer o quê? Como fala, orar pela salvação destas pessoas. Muitos dos nossos irmãos que se converteram, quem já escutou, muitos dos irmãos que eu conheço já foi traficante.
Já viveu vida errada. Eu já vivi uma vida errada. E nós, quando vivemos uma vida errada, já sabemos que estamos errados. Mas pela misericórdia de Deus, hoje eu estou aqui. A nossa irmã, posso falar isso, que todo mundo sabe, ela falou, da nossa irmã Adriana. Quanto de nós, às vezes, julgamos quando uma pessoa está no caminho, uma pessoa está naquele caminho errado? Mas olha hoje, quando um dia ela tomou a decisão mais importante da vida dela, a transformação que Deus fez na vida dela. Ela falou aqui que morava com outra pessoa, mas um dia teve um encontro com quem? Com Cristo. Com Cristo. Com Cristo. Eu tenho um irmão na fé que mora no Amapá, ou Manaus. E mantive muito contato com ele. Eu não conheço ele pessoalmente aqui, visto. E ele participou de um assalto. Eu conheci ele através do Boletim Obreiro há uns 23 anos atrás. E ele se converteu numa fuga lá em Manaus. Ele fugiu do presídio e num belo salão ele passou, ele falou que escutou uma pregação e parou, ficou olhando. E aquilo ficou incomodando o coração dele, incomodando. E no outro dia ele foi lá e encontrou uma pessoa e perguntou à pessoa o que ele tinha que fazer para aceitar Cristo como Salvador. E explicou a vida dele. Eu participei de um assalto, a pessoa morreu, eu não atirei, mas se ele participou do assalto, ele estava o quê? Junto. Então, tá. O irmão, bom conselho que o irmão deu foi o seguinte: se você se converteu em Cristo, todos os pecados estão perdoados. Certíssimo. E ali o irmão perguntou a ele, mas fulano, mas eu participei do assalto. Não tem nada a ver não. Está perdoado, pode ir para casa. Mas aquilo não convenceu ele, ficou... Ih, apertei um negócio aqui. Alô? Tá. Mas ele não ficou contente com aquela resposta. No outro dia, voltou no outro local e perguntou um irmão chamado Genaí Quirino, de Manaus. E ele falou assim, não, você está certo. O irmão falou, está certo. Todos os pecados estão perdoados, mas o que você fez, você tem que se entregar à polícia. E qual foi a atitude desse irmão? Que seria a nossa atitude? Você se entregaria de novo ou não? Isso é uma decisão nossa. Tá, ele se entregou. Ele ficou mais 11 anos preso naquele presídio. E um relato num jornal lá de Manaus, esse irmão Genaí que ele mandou, depois mostrou, que o prefeito da cidade chamou esse irmão, quando estava preso, para trabalhar lá na prefeitura. E ele explicou, eu já participei de um assalto, mas o quê? Não, eu estou te chamando, não é por isso não, eu estou te chamando para o seu testemunho dentro do presídio, quando esteve preso. Porque muitas vidas se converteram através do testemunho dele, um testemunho de mudança de vida. Do velho homem que Paulo fala aqui, para o novo homem. Mas por que ele teve esse crescimento? Porque o pensamento dele, como o Vantur falou, estava em primeiro lugar no Senhor, nas coisas de cima, e não nas coisas desse mundo. Temos que pensar aqui, já foi falado isso aqui para o Vantur e várias pessoas, que enquanto viemos aqui, temos que viver nesse mundo. Mas o nosso foco é pensar pelo quê? Nas coisas de cima. Aí vai ter o quê? Um desenvolvimento que espiritual, uma confiança cada vez mais em quem? No Senhor. E não tomar as nossas decisões de acordo com a nossa vontade. De acordo com a nossa vontade. Sr. Nelson, desculpe, pode falar.
Mas ele não ouviu. Ele não obedeceu o seu tamanho. Então, você pensa, feliz é aquele que tem essa oportunidade também de ouvir e crer e obedecer. Porque dizer que crer e não obedecer Não adianta nada. Exatamente. Qual a nossa responsabilidade como pais? São nossos filhos. E trazer para quem? Como a Ana fez. Para apresentar o Senhor, para dar nos caminhos do Senhor. Como Israel está fazendo com a sua esposa, fazendo a filha dele, como todos os outros. Agora, quem sabe o futuro dela? Se ela vai seguir ou não o Senhor? Dos nossos filhos? A decisão é voluntária. A pessoa tem um livre para tomar a decisão. Se nós como os pais, pudéssemos tomar uma decisão para os nossos filhos, para o nosso vizinho, para os nossos amigos, é uma coisa. Mas nós não temos essa decisão. Isso é uma decisão voluntária. E a decisão também de crescer na obra do Senhor é de cada um. Tem um hino que fala: há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda toda a tua devoção. Mas sim, se aplica a todos nós? Não. Seria uma mentira se falasse se aplica a todos nós. Não aplica a todos nós. E não é só aqui, não. É em todo lugar. É em todo lugar. Então, nosso alvo é o quê? Cristo. A nossa vida é ter uma vida santificada nesse mundo. Aqui no verso 13 da nossa lição, fala assim: Paulo admite que é possível haver motivo de queixa entre os irmãos. Contudo, aconselha a paciência e o perdão mutuamente. Mas note que ele toma como exemplo o perdão de Cristo. De Cristo. Por que ele está falando perdão de Cristo? Porque Cristo é o seu reino, da sua glória, da sua majestade, e veio a esse mundo e pagou um alto preço por nós, Jorge Luiz, por cada um de nós aqui, que éramos pecadores. Pecadores. Não tínhamos esperança. Agora estamos numa nova vida em Cristo. Em Cristo. Se fosse por méritos, ninguém seria salvo. Por isso que é para a graça. Para a graça. Se nós vemos um ser humano, o ser humano é terrível. O ser humano é terrível. Eu estava comentando, acho que com a minha esposa essa semana, Adão e Eva pecaram, ponto. Aí veio o casal, os irmãos, Caim e Abel. 4 pessoas. Caim matou Abel. 4 pessoas no mundo. Caim matou Abel. Paulo foi perseguidor da igreja, consistiu na morte de várias pessoas. Fez o quê? Se converteu. Mudança de vida. O ser humano, se nós, como fala que alguns falam, se nós tivéssemos uma televisão aqui do lado, qualquer coisa aqui do lado, que mostrasse os nossos pensamentos, eu acho que nós íamos ficar totalmente um contra o outro. Isso é só um exemplo. Que a televisão está passando aqui na nossa vida, nossos pensamentos. Mas Paulo fala: mortificai. Mortificai. Já encerrando, a minha irmã mesmo, ela me deu um conselho não, a gente estava conversando, ela falou: Jorge, se for por nós mesmos, nós nem levantamos da cama para orar, para fazer as coisas do Senhor. É só misericórdia. Porque é uma briga espiritual. É uma briga. Porque muitas vezes eu não quero estar aqui. Muitas vezes eu quero estar jogando bola, soltando pipa, passeando. É uma briga constante
de levantar, vamos para a reunião ou não. Isso eu estou falando com nós como cristãos. Agora imagine nossos filhos. Imagine nossos filhos. Por isso que temos que orar, batalhar dia após dia. Eu falo, matar um leão por dia. Senão nós desistimos. Porque o mundo tem tudo oferecendo aí. Oferecendo tudo. E nós estamos mais apegados, se deixando a se apegar a esse mundo. Eu até pouco tempo falava assim, se eu morrer agora, tá louco para mim. Mas esse mundo tá me prendendo aqui. Eu falei assim, pô, tem tanta coisa boa. Tanta coisa boa. Mas se nós pensarmos nas coisas de cima, nós não vamos se prender a esse mundo. O que nos espera? O que nos espera? Uma vida com o Senhor. Um corpo incorruptível, semelhante ao nosso Senhor. Onde não vai existir mais choro, mais dor, mais angústia, não vai existir mais nada. O que nos espera é estar com o Senhor para sempre. Quer morramos, quer vivamos, somos do Senhor. Que o Senhor possa completar aquilo que foi falado nesse salão. Obrigado. Amém.